Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteres na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje é exatamente dia 20 de julho e para quem esperava me ver nos Estados Unidos, vocês não vão me ver nos Estados Unidos por uns bons dias. E no final desse vídeo eu conto para vocês o porquê eu ainda estou no Brasil. Bom, mas chega de papo, hoje a gente vai analisar o mercado, hoje a gente vai ver como que está se comportando. A gente viu aí que tem Link subindo bastante, a gente tinha o Bitcoin subindo pela manhã e agora a gente já tem um pouco de reversão, mas a gente vai analisar tudo isso. A gente vai falar de dados on-chain, a gente vai falar de Link também, a gente vai olhar para dados on-chain de Link e a gente vai entender quais são os price actions que a gente pode ter nesses dois ativos, qual que é a direção do mercado que a gente pode ter nesses próximos dias, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, é que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto que eu quero passar aqui com vocês é exatamente no gráfico de Link. A gente está vendo uma grande euforia aí dentro do mercado nesse momento, todo mundo falando de Link, as pessoas pensando, poxa, queria ter comprado o Link antes de toda essa movimentação, queria ter comprado o Link ontem e eu não comprei Link. Agora Link está subindo. Isso daqui é um belo candle de confirmação, eu vou entrar nesse candle de confirmação. Para a gente começar essa análise de hoje aqui, eu já vou ser bem direto e bem claro com vocês, tá? As pessoas que estão pensando em comprar Link nesse momento são as pessoas que estão exatamente procurando a maneira perfeita de colocar a estrela no topo desse ativo. Não se compra esse ativo quando a gente tem grandes barras de alta. Quando a gente tem uma violência numa barra de alta assim, a gente não compra esses ativos. Cara, a gente teve longos períodos para poder comprar Link e a gente ainda vai ter longos períodos para comprar Link. Mas veja só, quando a gente olha para Link, a gente tem uma clara acumulação acontecendo aqui desde maio de 2022. Suporte, resistência. A gente compra suporte, a gente vende resistência. Quando a gente perde regiões de suporte, a gente pode comprar essas quedas também, a gente pode comprar essas movimentações de perda de suporte, encontrando novos suportes lá embaixo, a gente pode comprar. Saca só, se você está pensando em comprar Link agora, esse daqui não é o momento para você comprar Link. Você sabe por quê? Esse daqui é o momento para vender Link. Inclusive para as pessoas que são da carteira Rumo ao Milhão, que é uma carteira minha, onde eu faço aportes todas as segundas-feiras, gerenciamento também dessa carteira todas as segundas-feiras. Se você quiser participar, o link está na descrição. Mas para as pessoas que estão lá dentro, a gente vai buscar venda em Link nos próximos dias, caso continue assim. Como a gente faz toda a alteração na carteira, geralmente nas segundas-feiras, provavelmente a gente vai procurar por venda nesse ativo nos próximos dias ou na próxima segunda-feira. Por que a gente vai procurar por venda? Cara, a gente está em região de resistência. Se a gente olhar para o RSI, a gente vai ver que o RSI já está em região de resistência também. Exatamente a região que constituiu todos esses topos cá atrás. Então, você não compra Link nesse momento. Se você quiser ter Link na sua carteira, eu tenho Link na carteira, como eu falei, na carteira Rumo ao Milhão a gente tem Link lá dentro. É um dos ativos que eu gosto bastante e eu acredito para o próximo ciclo. Muito se fala sobre o tokenomics de Link, eu concordo que o tokenomics da Link não é dos melhores. Só que a gente tem muitas narrativas em cima desse ativo. E narrativa é o que rege qualquer preço de ativo, qualquer mercado. Se tem narrativa, cara, eu tô lá dentro. Gosto muito da Chainlink, da Chain Analysis, gosto muito da empresa, mas acho que o tokenomics realmente ele deixa a desejar. Mas quando a gente olha para Link, não se compra nessa movimentação. Se você quiser comprar Link agora que você acredita, agora que você está vivenciando um FOMO, né? Fear of Missing Out. Se você acredita que esse ativo é bom, espera ele fazer um pullback, espera ele voltar para regiões de RSI, aonde nós estamos em
sobrevenda. Isso daqui pode levar um longo período? Sim, pode levar um longo período, mas você vai comprar essa parada só quando estiver recuando. Somente quando o RSI estiver abaixo da região de 50. Se você comprar link nesse momento, você vai jogar uma moeda para o alto e você vai dar sorte. Se cair cara, você compra. Se cair coroa, você vende link. E simplesmente você pode entrar aqui e amanhã a gente pode ter mais uma barra de continuidade desse movimento. Mas não significa que isso daqui vai ser sustentável. Eu acredito que sim, a gente vai entregar um pullback em link. Estamos em região de resistência. E saca só, se você compra suporte e se você vende resistência, desde maio de 2021 você teria acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes no mínimo. Vai chegar uma hora que vai romper, vai chegar uma hora que vai varar e não vai respeitar nem o suporte nem a resistência. Só que durante todo esse período você acertaria 11 vezes e você vai errar uma vez, que vai ser quando o rompimento acontecer. Então, toma bastante cuidado para comprar esses ativos, tá? Se você quiser operar esse ativo comprando a alta, você tem grandes chances de colocar a estrela no topo do mercado. Se você quiser ter uma estratégia mais assertiva, cara, já dizia Charles Dow, compra suporte, venda resistência. Recentemente, eu fiz uma análise de link aqui para vocês, agora eu já não lembro se foi dentro da comunidade on-chain ou se foi dentro da carteira 1 ao milhão, mas eu comentei que link estava tendo uma saída de dentro das corretoras. A gente teve um grande aumento de links sendo enviados para as corretoras, em meio ao panic sell que nós tivemos, formamos um fundo duplo lá atrás. Depois disso, a gente começou a ter uma grande saída de link de dentro das corretoras. Isso aqui é um ótimo sinal no longo prazo. Mesmo o price action, toda essa acumulação aqui, ela é um ótimo sinal para o longo prazo. Isso daqui se chama bacia das almas perdidas. Por conta da bacia das almas perdidas dentro das altcoins, nesse momento, eu monto uma carteira. Eu monto uma carteira onde todas as segundas-feiras eu vou fazer aporte dentro desses ativos, porque a zona da bacia das almas perdidas é uma excelente zona para a gente acumular esse tipo de ativo, beleza? A gente tem que saber diferenciar estratégias e a gente tem que saber diferenciar carteiras também. Então, quando a gente olha para link, a gente tem esse sinal positivo aqui, mais para longo prazo, isso daqui é muito bom. Mas, se a gente analisar o curto prazo ali, saca só, se a gente olhar para o MVRV dos traders de 30 dias, a gente vai ver que a gente chegou na maior zona de realização de lucro desses caras. Quando a gente teve uma realização de lucro lá em agosto de 2022, a gente chegou dentro desse patamar. Veja que ultimamente a zona de realização de lucro ela estava muito mais baixa, ou seja, os players estão com muito lucro no bolso para poder realizar nesse momento. Então é isso que eu falo, a gente olha para os dados on-chain e a gente vê, cara, estamos em zona de realização de lucro. Se a gente olhar para o price action aqui, saca só, olha quanto que link subiu nessa pernada que nós tivemos, 65%. 65% de lucro, cara. Isso, em alguns dias, a gente está falando de 36 dias, ou seja, é uma alta zona de realização de lucro. As pessoas vão colocar esse lucro no bolso. Por isso que você não compra esse ativo nesse momento. Novamente, se você acredita em link, espera um pullback e lá na frente você entra nesse ativo, beleza? Bom, para a gente dar continuidade aqui na nossa análise, olhando os dados on-chain, a gente vai entender como que está o comportamento de todo o mercado, como que está o comportamento do Bitcoin. Por que a gente olha exatamente para a análise on-chain todos os dias? Porque dentro da análise on-chain a gente consegue ver e entender o comportamento dos investidores. Os investidores é quem vão ditar se o mercado vai para cima ou se ele vai para baixo no médio e longo prazo, beleza? Então a gente, olhando para os dados on-chain aqui, estamos vendo um aumento da idade das moedas que estão sendo transacionadas, tá? Ainda estamos em patamares baixos. Quando a gente olha para esses patamares, foram os patamares do início da nossa subida lá em 2016, tá? Quando a gente olha para o patamar que nós tivemos em 2019, foi um patamar
maior, ou seja, quando tivemos realização de lucro nesse topo de 2019, a gente tinha moedas mais antigas sendo gastas, mais antigas do que nesse momento. Quem vai ditar topo cíclico para nós é exatamente as barras vermelhas, são moedas mais antigas ainda. Para a gente entender qual que é a idade dessas moedas que estão sendo transacionadas, só para a gente ver quem é que está vendendo, a gente puxa o histórico aqui para ver o histórico da idade das moedas. Se a gente descartar de 6 a 12 meses, a gente vai ver que o gráfico ele para de cair um pouco. Se a gente descartar de 1 a 2 anos, a gente vai ver que o gráfico está apontando para cima ainda. Ou seja, quando a gente vê essa barra aqui, o histograma subindo em amarelo, a gente vem nesse gráfico e entende qual que é a idade dessas moedas que estão sendo vendidas, de 6 até 2 anos. De 1 a 2 anos, são poucas quantidades que estão sendo vendidas, tá? A maior quantidade que está sendo vendida é exatamente de 6 a 12 meses. É exatamente o investidor de longo prazo novato. Então, tá tudo bem, não tem problema algum em relação a isso, mas a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar analisando todos os dias. Sempre que a gente estiver dentro de uma festa, a gente vai procurar ficar um pouco afastado do palco e a gente sempre vai ficar próximo da saída. A gente tem que ter essa estratégia. Tem momentos para tudo. Tem momentos de você ir no palco, tem momentos de você ficar lá no frenesi, lá na multidão, mas tem momentos que você também tem que ficar mais ligado. Se vocês não perceberam, já faz uns dias que eu venho falando sobre o pullback que a gente vai ter no Bitcoin, e eu acredito que a gente vai chegar até em uma determinada região ainda, vai ter queda nos próximos dias. Eu vou falar para você nesse vídeo em qual preço eu acredito que essa queda vai encerrar, mas eu já começo uma análise defensiva em determinados momentos do mercado. Cada momento do mercado, a gente vai ter um tipo de análise. A gente tem momentos para olhar para a oportunidade, que são durante as quedas, e a gente também tem que ter olhar para vendas durante as altas. E a gente teve o quê? Alta recentemente. Saímos de 25, batemos 30 e cá estamos nessa região dos 30, beleza? Para mim, o pullback está iminente aí na nossa frente. Bom, se a gente olhar exatamente para o NPL só do investidor de curto prazo, nós vamos observar que em 2016, todos os pullbacks que foi constituído no mercado foram até o investidor de curto prazo chegar em fase de capitulação. O que seria essa fase de capitulação? Venda no prejuízo. Então veja que o preço ia subindo e o investidor de longo prazo realizava. Quando o preço entregava pullbacks, a gente sempre voltava até a fase de capitulação, essa fase vermelha que nós temos aqui. Se a gente olhar para o que aconteceu aqui no passado recente, a gente vai ver que saímos lá de 2000, lá do final do ano passado, no início desse ano, a gente saiu de lá dos 16 mil dólares e foi bater nos 30. E a gente teve uma volta do NPL próximo da fase de capitulação, lá em março desse ano, e a gente teve uma volta dentro da fase de capitulação desses investidores do curto prazo, exatamente em junho. Eu acredito que toda vez que a gente constituir pullback, vamos repetir o padrão de 2016. Já expliquei para vocês várias vezes por que eu acredito que esse ciclo ele está mais parecido com 2016 do que 2019, 2020. Tem várias teses aqui dentro do canal sobre isso. Se eu acredito que a gente está mais parecido com 2016, eu vou buscar analisar os padrões e os comportamentos de 2016. Quais foram os comportamentos dos investidores em 2016? Olhando isso daqui, se a gente vê o investidor de curto prazo, resumindo esse gráfico aqui, a gente vê o investidor de curto prazo entrando em fases de capitulação, são fases de compra, são fases de exaustão da ponta vendedora, são fases onde os traders do curto prazo estão entrando no prejuízo. Se eles estão entrando no prejuízo, eles não têm pressão de venda. E quando a gente pensa nisso, a gente pode traçar alvos. É só a gente olhar para o custo do investidor de curto prazo e entender qual que é o custo dele. Lá em 2016, a gente viu que os
suportes do mercado eram o custo do investidor de curto prazo, porque abaixo dessa região ele estaria em capitulação. Quando a gente olha para essa mesma movimentação desse ano, a gente teve 2 vezes o preço vindo até o custo do investidor de curto prazo. E a partir dali ele não cai mais, porque quem está vendendo é os investidores de curto prazo. Se eles estão no prejuízo, eles não vão vender. E se a gente usar isso daí como alvo, a gente pode falar que um pullback no mercado pode ir até a casa dos 27 mil dólares no Bitcoin. Eu acredito bastante que a gente nos próximos dias vai atingir esse patamar, tá? Não acredito 27 redondo, não sou um cara que sempre vai cravar o olho da mosca, vou buscar regiões. Entre 28 e 27 mil dólares eu acredito que vai ser o fundo desse próximo pullback que nós vamos ter. Para mim, o mercado ele vai entregar queda nos próximos dias, tá? Não acredito que a gente vá retomar os 25 mil dólares, mas eu não descartaria a possibilidade dos 25 mil dólares. Abaixo dos 25 mil dólares, eu descartaria um pouco essa possibilidade. Na verdade, abaixo dos 24 mil dólares, eu descartaria um pouco essa possibilidade, porque o custo do investidor de longo prazo hoje está nos 24 mil dólares. Isso significa que se o preço do ativo voltar no 0 a 0, o investidor nos 24 mil dólares, o investidor de longo prazo ele consegue fazer uma recompra pelo mesmo preço que ele pagou lá atrás. E ele já viu, já entendeu qual que é a direção cíclica do mercado. A direção cíclica é que a gente vai para cima. Nós não vamos fazer um fundo mais baixo do que os 15 mil dólares. Beleza? Então, olhando para tudo isso, eu tenho um alvo para entre os 28 e os 27 mil dólares ali. Se a gente olhar para a realização de lucro dentro do Bitcoin, tivemos pouquíssimas realizações de lucro dentro dessa região. Toda a realização de lucro que nós tivemos foi feita pelo investidor de curto prazo e não pelo investidor de longo prazo. Quando a gente olha para o Ether, a gente tem algumas realizações um pouco mais pesadas em Ethers, tá? Mas não é nada que me preocupe muito. A gente tem que ficar de olho, tem que ficar simplesmente sempre com a bunda na parede. Altas realizações de lucro vão se mostrar sinais negativos. Nesse momento a gente tem algumas, mas tá tudo bem. Nada que faça com que eu tire Ether da minha carteira. Por exemplo, obviamente eu liquidei aquela posição que eu tinha em Ether, onde tinha 70 mil reais investidos em Ethers. Eu liquidei aquela posição porque eu acreditava que a gente iria fazer um pullback, sim, e a gente está constituindo esse pullback. Bom, se a gente olhar para a análise que eu trouxe aqui para vocês ontem sobre fluxo de envio de stablecoins para dentro das corretoras, a gente vai ver que o patamar ainda continua baixo, não tem grandes capitais sendo enviados para dentro das corretoras, tá? Isso daí é algo que a gente vai também ter como sinal de exaustão da ponta vendedora, sinal de que a gente entrou próximo de uma região de fundo. Até o presente momento, não tivemos grandes envios, não tem algo que me chame a atenção, não tem algo que faça com que eu interprete que esse pullback já acabou. Principalmente pelo fato da gente não ter liquidado ainda quem está apostando em long. Enquanto a gente não tiver essa liquidação, eu não fico tranquilo acreditando que o pullback já acabou. Para mim, eu acredito que a gente vai liquidar primeiro, vai constituir esse pullback para depois o mercado voltar a subir, voltar a retomar. Se a gente olha para médio e longo prazo ali, cara, continua tendo uma avalanche de saída de bitcoins de dentro das corretoras, tá? De Ether também, a gente ainda continua tendo bastante saída de Ether de dentro das corretoras. Isso daqui, para longo prazo, é muito bom, cara. Quando a gente olha toda a análise que nós temos para o longo prazo, temos uma análise extremamente saudável, onde muitos investidores estão comprando, muitos investidores estão estocando, muitos investidores estão construindo as suas carteiras. Fases de acumulação a gente chama de fases de uma constituição de carteira, onde vamos ter compras recorrentes, onde vamos ter saída dos ativos de dentro das corretoras, onde vamos ter as maiores oportunidades para o longo prazo. Mas, cara, primeiro de tudo, você tem que saber separar curto prazo, médio prazo e longo prazo.
carteira de curto prazo, carteira de médio prazo, carteira de longo prazo. Carteira com estratégia DCA, carteira com estratégia mais agressiva, carteiras com estratégia iceberg. Cara, você vai ter que ter várias estratégias no mercado. Obviamente, quando a gente está começando, a gente tem uma única carteira, a gente tem uma única estratégia, a gente tem uma única tomada de decisão. Com o passar do tempo, você vai pegando mais experiência e você vai aprendendo que você pode ter várias carteiras no mercado, você pode adotar várias estratégias diferentes. Não precisa ser engessado. Pode ser day trader, pode ser scalper, pode ser swing trader, pode ser position trader, pode ser investidor também ao mesmo tempo. Só saber separar, beleza? E bom, dando continuidade aqui na nossa análise, vamos dar uma olhadinha no price action do Bitcoin. Quando eu olho o price action do Bitcoin, para mim, a gente tem um movimento extremamente claro, tá? A gente tem essa linha de um topo mais alto do que um topo anterior, e a gente tem essa linha no RSI de um topo mais baixo do que o topo anterior. Eu estou esperando isso daqui como uma divergência no RSI, onde nós vamos buscar, no mínimo, o suporte recente do RSI. Eu acredito que isso vai entregar um pullback dentro do price action, tá? Dentro do price action, meu alvo é entre 0,5 e 0,618, então tá dentro de 28.200 a 27.700. Se a gente olhar para a média de 200 períodos, ela tá subindo, tá chegando aqui nos 27 também. Ou seja, quando eu olho para o price action, ele vai junto com a minha análise on-chain dos 27 mil. Então eu vou olhar exatamente para dentro dessa região aqui como uma região de compra. E sim, Guitelis estará lá comprando dentro dessa região. Se você quiser saber se eu estarei comprando mesmo ou não, é só você estar dentro da comunidade on-chain ou estar dentro da carteira rumo ao milhão, porque você vai ver eu comprando dentro dessas regiões. Eu falei para vocês, eu mostrei para vocês ao longo desse período, eu comprando Ether aqui para vocês, eu mostrei para vocês que eu vendi Ether aqui em cima. Eu mostro, esse canal é preto no branco. Todo mundo que está dentro dos meus treinamentos, todo mundo que acompanha o Guitelis tem acesso às minhas carteiras. Eu sou muito transparente enquanto a isso. E o meu perfil de investidor é compra queda, eu vou comprar esses períodos de queda e eu vou vender alta. Ou seja, se o mercado está me mostrando que ele vai ter queda, aqui estarei eu pronto, esperando para que ele chegue, para que eu possa comprar. Caso ele não chegue dentro dessa região, tá tudo bem, eu não vou comprar, porque ele não atingiu os meus alvos. E eu vou esperar uma próxima correção. Na próxima correção, eu faço novas entradas, eu tomo novas posições. Mas, se ele chegar dentro dessa região, eu tomarei minhas posições sim, porque eu acredito que o mercado tem tudo para vir dentro dessa região e voltar para cima, voltar para os 30 mil dólares, ou para voltar e tentar superar essa região dos 30 mil dólares, beleza? Então eu estou olhando assim para o mercado e estou com essa expectativa para os próximos dias. Continuidade do pullback. E bom, para você que ficou até o final, sabe que eu moro nos Estados Unidos, que eu estava doido para voltar para o meu estúdio de gravação nos Estados Unidos e minha passagem de compra estava para ontem. Inclusive, a minha esposa e o meu filho já estão nos Estados Unidos, eles voltaram na data de ontem. Só que eu vim para o Brasil para poder renovar meu visto. E por incrível que pareça, demos entrada nos passaportes juntos, tá? Tanto o meu quanto da minha esposa. E por incrível que pareça, o passaporte da minha esposa voltou com o visto atualizado e renovado. Mas o meu passaporte, ninguém sabe aonde está. Pois é, o consulado não sabe muito bem como que está o processo do meu passaporte, aonde ele parou, não tem atualização do processo desde o dia 14. E estou eu aqui no Brasil. A família já voltou e vou ficar por aqui por mais uns dias até que eu receba meu passaporte de volta. E não tem prazo, ou seja, posso ficar aqui mais 2 dias ou posso ficar aqui mais alguns meses. Enquanto eu não tiver uma informação de que perdemos o seu passaporte sumiu, eu não posso tirar outro passaporte para dar entrada no visto, então eu preciso que os caras resolvam esse BO.
Enquanto isso não for resolvido, ficarei aqui no Brasil. Acabei trocando de hotel, né? Acabei trocando, tudo exatamente no mesmo prédio, só tive que trocar de quarto por conta da reserva. Enfim, agora estou aqui sozinho, minha família tá toda lá nos Estados Unidos e eu tô aqui, continuo gravando o conteúdo para vocês. O cenário tá um pouco diferente, nós não vamos falhar com as nossas análises diárias, não importa o que aconteça, já expliquei isso para vocês. O meu comprometimento com vocês é gigante, vocês não têm ideia das coisas que eu já passei para trazer uma análise para vocês todos os dias aqui no canal. Podem contar comigo todos os dias aqui no canal do YouTube. Beleza? Agora eu tô um pouco sozinho aqui, né? Então vai ser mais fácil também de gravar esse conteúdo. No outro apartamento eu tava com neném, minha esposa, às vezes tinha que parar ali a rotina de todo mundo para poder gravar. Agora vai ficar mais fácil eu gravar isso aqui para vocês. Então, vou ficar devendo o estúdio nos Estados Unidos, a gente vai demorar mais uns dias para poder voltar para lá, beleza? E essa novela do passaporte eu vou atualizando vocês também. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, considerem se inscrever. Porque eu tô todos os dias da semana trazendo esse mega conteúdo aqui para você, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo de volta amanhã aqui no canal. Valeu!